Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, graças a Deus, né, que nos deu mais um dia. Então, hoje eu estou aqui para vocês, para conferir de perto a nossa plantação de milho. Pois é, no mês de novembro, meu irmão falou para mim que tinha plantado um milho, né, no final de novembro, ano passado. Eu falei assim, como assim você plantou um milho? Não acredito. E será que vai nascer nessa época do ano? Ele falou, não sei, só sei que eu plantei. Então, o milho nasceu, né, já está todo bonecado, que é quando já está saindo as espigas. E agora a gente vai conferir de perto o milho, porque se Deus quiser, a expectativa está muito grande para a colheita ser uma colheita muito boa, né? A gente vai ter milho para a gente comer, para a gente fazer pamonha, para a gente fazer canjica, para a gente fazer angu, para a gente comer assado, para a gente comer cozido e também para a gente dar para os nossos animais. Então, vamos conferir agora de perto essa plantação de milho. Então, gente, aqui está, né? Olha só, colocando aqui, ó, as bonequinhas, tá vendo? Olha só que maravilhoso, que bênção de Deus, tá vendo? Olha aqui. Então, pessoal, aqui a gente faz pamonha, faz canjica, faz angu. Aí, um dia uma pessoa falou pra mim, e canjica não é a mesma coisa de angu? Falei, não, não é não. É diferente, pelo menos aqui onde a gente mora é diferente. Quer dizer, eu não sei como é aí na sua cidade, né? Mas aqui onde a gente mora, canjica é assim, tipo, a gente rala o milho pra fazer a pamonha. E depois a gente pega o sabugo, espreme ele, lava ele, pega aquela água coa e faz a canjica, daquela gominha que sobra. Aí, pessoal, podemos ver que esse milho, ele não é um milho muito crescedor, né? Que isso é a qualidade dele mesmo. Ele é um milho, a gente costuma chamar aqui milho pontinha com ele. Que é um milho que ele tem o sabugo mais grosso, a espiga é mais cheia. Então, porém, ele não cresce muito, né? Ele fica mais ou menos, eu acho que da minha altura. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, aqui ó o milho. Ele fica mais ou menos da minha altura, tá vendo? Tipo, 1,68 m, 69 por aí. Ele não é aquele milho que cresce muito, né? Porque tem aquele milho que já é mais palha. Esse aqui não, esse aqui a gente não plantou ele querendo mais palha, né? Porque às vezes a gente planta do outro milho maior para que a gente venha colher mais palha, que é pra gente dar alimento, fazer a silagem para os animais. Já esse daqui não, esse daqui a gente planta mais assim para quando a gente quer consumir realmente os grãos, né? A espiga, os grãos. Então, é isso aí, pessoal. Isso é inédito que está acontecendo aqui, porque não é uma coisa que acontece sempre. Ou seja, a gente no mês de janeiro com milho desse, sabendo que a gente já está prestes a colher e que a gente vai comer pamonha antes do tempo. Sinceramente, é algo de Deus mesmo, é algo que Deus nos proporciona, né? É isso que me motiva a cada dia eu gravar um vídeo para vocês, poder compartilhar todas essas experiências aqui com vocês, porque é algo maravilhoso, é algo que a gente tem que realmente falar e mostrar, né? Então é isso aí. Aqui está a plantação de milho, né? Aqui tem mais de, acho que tem na faixa de uns 2 hectares de terra na plantação toda, né? Não consigo andar tudo isso para mostrar para vocês, porque realmente é bem extensa, né, a área aqui. Mas assim, eu só tenho a agradecer a você que está assistindo esse vídeo, né? Eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho de notificações para que não perca nenhum vídeo. Deixe o seu like, se inscreve e compartilha, porque eu tenho muitas coisas para mostrar para você aqui nesse sítio onde a gente mora, né? Que é um lugar maravilhoso, além de ter uma vista muito legal. Tenho muita coisa aqui realmente para mostrar para vocês, certo? Então, vamos aqui ver mais milho aqui, mais para frente como é que ficou, né? Porque mesmo pequenininho o pé, a gente vê que ele coloca, né, o milho. Veja só esse pezinho aqui, ó, como é mais pequenininho. Tá vendo? Ele é mais pequenininho, porém ele tá colocando a espiga. Então, esse milho, ele é assim, ele não importa o tamanho dele, né? Mas ele coloca as espigas, ele é praticamente todos de 2 espigas, né? E raramente ele vai colocar uma espiga sozinha. Aí, gente, quando eu vejo uma plantação como essa, eu lembro de quando eu era criança, né? Eu tinha na faixa de 6 a 7 anos, quando meu pai foi plantar um milho na enxada, né? Ele tava cavando na enxada e eu fui com ele, eu falei que ia plantar com ele. Eu falei, eu quero trabalhar também, eu quero plantar. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, você coloca 4 caroços de milho nessa covinha, tá bom?
Você coloca 4 grãos. Aí eu fui colocando, né? E pra mim aquilo ali era um divertimento, porque era como se fosse uma continha de matemática. Às vezes eu colocava, caía 2 caroços já minha mão, ele falava, coloca mais 2. Caía 3, ele dizia, coloca mais 1. Aí só teve um momento que caiu, foi tudo da minha mão no chão. E eu com medo que ele viesse reclamar comigo, o que eu fiz? Cobri tudo com a terra. E depois de 8 dias aproximadamente, meu pai foi lá olhar se o milho nasceu e ele viu que tinha um lugar lá que só tinha pé de milho, não dava nem para ver a terra. Foi onde eu tinha coberto o milho, né? E ele falou assim, você jogou o milho, foi? Você deixou o milho cair da sua mão e você não me disse nada? E eu calada, né? Mas eu gostava muito, assim, de acompanhar eles, né? Minha mãe falou que a primeira vez que eu fui limpar mato, eu cortei um calango. Sabe aquele bichinho que parece com a lagartixa? Aquele verdinho? Então, minha mãe disse que estava limpando mato junto com meu pai e meus 4 irmãos, aqui perto de casa. Aí ela disse que eu saí de casa com enxadinha e fui também. Quando cheguei lá, disse que eu cortei um calango. Peguei o calango na mão, falei pra minha mãe, o que é isso aqui? Ela falou, solte isso, menina, que isso é um bicho. Meu Deus do céu, soltei aquele calango e o resto do dia eu tive que ser carregada no colo com meus irmãos, porque eu tive medo de colocar o pé no chão, né? Eu fiquei desesperada. Então, tudo isso são coisas que eu vivi aqui, são histórias muito engraçadas, né, que eu carrego comigo, é coisas que a gente não esquece, né? Eu tive uma infância maravilhosa, os meus pais são agricultores, os meus avós também eram agricultores, então assim, em exceção a minha mãe, né? A minha mãe também é costureira, ela sempre costurou, desde, ela começou muito nova, desde criança ela começou a costurar, ela é costureira, eu também já costuro um pouco, e assim, a mãe dela era costureira, né? O pai dela, além de agricultor, ele era carpinteiro e ferreiro também, o meu avô. E os pais do meu pai também eram agricultores. Então, assim, é uma coisa que a gente traz para a vida, sabe? Eu nunca precisei ter que trabalhar no pesado. Por quê? Porque eu tinha meus 4 irmãos, né? Eu sou filha única de mulher. Mas eu tenho 4 irmãos, graças a Deus. E meus irmãos sempre trabalhou com os meus pais na roça. Então, eu só ia realmente mesmo só para brincar, né? Só para estar pelo meio mesmo. E assim, eu aprendi muita coisa, né? Graças a Deus eu aprendi plantar na terra, eu aprendi limpar, entendeu? Eu aprendi um monte de coisa em relação a milho, feijão, mandioca, macaxeira, os outros tipos de feijão, né? Que a gente chama o feijão de arranca, que é aquele, o carioca, é o feijão preto. Também o feijão de corda, que muita gente chama por outro nome, né? Acho que é o feijão macaça, acho que é isso. E é maravilhoso, eu amo morar no sítio, né? Eu cresci aqui nessas terras, correndo pra lá e pra cá, sabe? Eu amanheci o dia, eu tava ali com a caneca na mão, esperando que meu pai tirasse o leite quentinho da vaca. Então são coisas que você nunca esquece, é realmente marcante na sua vida. Graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, eu tive uma infância maravilhosa aqui nesse lugar, aqui no Agreste Pernambuco, né? Meu pai e minha mãe sempre incentivou que eu terminasse os estudos, né? Porque assim, os meus irmãos, eles pararam cedo os estudos para ter que trabalhar. Já eu não, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu consegui, né, concluir os meus estudos e casei já quando eu estava com uns 19 anos, né? Fui morar lá na Paraíba também, terra boa, abençoada, gostei demais de morar lá. E depois eu voltei para cá e fixei morada aqui, na onde eu morava já anteriormente, né? Aqui perto do meu pai, dos meus pais. Eu e meu esposo. A gente temos uma filha de 11 anos, graças a Deus. E eu gosto de criar animais, eu gosto de estar no campo, de sentir a natureza de perto. Hoje também eu sou funcionária pública, municipal, né? Gosto do que eu faço. E é isso aí, gente. Só quero somente poder mostrar para vocês um pouco de tudo que a gente vive aqui, né? Eu lembro que quando a gente veio morar aqui, eu só passei pouco tempo fora, lá na Paraíba, mas depois que a gente retornou para cá e fixou morada, a gente queria criar ovelhas, e muitas pessoas diziam para nós, como você vai criar ovelhas nesse lugar? Não dá certo, porque aqui, esse sítio onde vocês moram já é um sítio muito alto, né? É alta assim a terra, então é muito frio à noite, as ovelhas elas não vão suportar, e quando vier o inverno elas vão se encharcar, vão morrer, e assim a gente não colocou isso na mente, porque a gente já tava certo já do que a gente queria, né? Porque assim, quando a gente vai fazer algo, sempre a gente tem 2 opções. Ou a gente ouve a nossa própria voz, ou senão a gente vai ouvir
o que os outros dizem. Então, meu esposo foi lá e comprou 4 ovelhas. Né? E nessas 4 ovelhas a gente fez um rebanho, porque ele comprou 4 ovelhas que já estavam buchudas já estavam prenha, né? Então a gente construiu uma casinha para elas, era até uma casinha de madeira, bem coberta para que elas viessem se aquecer. E essas ovelhas depois pariram, teve uma que pariu gêmeos, né? E para nossa surpresa esse casalzinho de carneirinhos eram Dopper com Santinês, era mais Dopper do que Santinês, né? E esse carneirinho passou a ser o reprodutor. E o interessante é que toda vez que as ovelhas estavam puxudas eram de gêmeos. Eram de gêmeos. Eu já fiz pesquisa e nas pesquisas mostra que é a matriz quem tem a genética de gêmeos. Mas eu tenho lá minha desconfiança que é o carneiro, né? Porque o carneiro, ele poderia se acasalar com qualquer uma. Com qualquer uma ovelha. A ovelha poderia nunca ter uma cria, mas quando ela paria era de gêmeos. Então assim foi crescendo o rebanho, foi crescendo o rebanho. E foi uma bênção, né? Porque a gente aprendeu do zero. Ali realmente foi do zero. Hoje eu crio, né, ovelhas, mas naquele tempo foi do zero, realmente. Por quê? Foi mais ou menos no ano de 2016. Por que foi do zero? Porque a gente teve que se adaptar a criar aquele animal. A gente não aprendeu com ninguém, a gente aprendeu na prática. Né? Porque eu acho que não tem uma receita pronta, não tem um negócio para você seguir, tipo assim, eu vou seguir isso daqui e vai dar tudo certo. Não teve, gente, não teve uma receita pronta pra gente saber como era que a gente ia criar ovelhas. Simplesmente a gente foi lá e criou e a gente aprendeu na experiência, né? Desde quando ela pare, né? A gente fez o acompanhamento dos partos, a gente também aprendeu em relação a vacinar elas, né, de algumas doenças, a tratar a verme, a tratar a anemia, a conjuntivite. Porque teve uma hora que deu uma conjuntivite no rebanho todinho, estavam todos com os olhos vermelhos e a gente ficou sem saber o que fazer. A gente foi fazendo consulta no veterinário, a gente foi aprendendo. Então é isso aí, né? Eu já ouvi pessoas dizer assim, olha, eu não crio animal porque eu não sei criar. E outras pessoas falam, eu não planto porque assim, poxa, plantar um pé de fruta para demorar uns 10 anos para nascer, isso é muito tempo. Eu prefiro comprar na feira. Bem, gente, a gente não deve pensar dessa forma, né? Então, gente, eu conheci um senhor que ele morava lá na cidade de Caruaru, né? Ele disse que criava um gado lá no quintal dele. Então, assim, eu acho que é mais a força de vontade, né? Se você tem vontade de criar, você não tem que olhar para as dificuldades, porque às vezes o problema está na nossa cabeça mesmo. A gente coloca na mente que não vai criar um animal porque é difícil, porque não tem onde criar, ou a gente diz que não vai plantar uma fruta porque vai demorar a colocar, e a gente acaba consumindo uma fruta que a gente não sabe a origem, né? Então isso é coisa que a gente precisa repensar e tem que ter fé, tem que seguir, tem que ir lá e tem que realmente fazer, tem que plantar a plantinha, né, para ter a fruta, tem que criar um animal para ver como é realmente, né? A gente não tem que ir pelos outros, pelo que os outros dizem, não. A gente tem que ir lá e tem que ter a nossa própria experiência. Eu acho que todo ser humano ele tem que ter a sua própria experiência. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, né? Quero agradecer a todos vocês que me assistiram até o finalzinho e até o próximo vídeo, certo? Não esqueça de deixar o seu like, de comentar e compartilhar e se inscreve no canal, tá? Para dar uma forcinha aí, para que a gente consiga continuar, né, criando esse conteúdo para vocês, certo? Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!